Estamos vendo nessa semana a importância dos nomes na Bíblia e seus significados. Abrão se tornou Abraão. O porquê disso é o que nós vamos ver na lição de hoje. Meus queridos, estamos vendo essa semana o significado dos nomes, a importância que é dada a eles biblicamente. Vimos também Deus, se apresentando com vários nomes e seus significados, a importância disso. Ontem, se você não viu o vídeo de ontem, nós falamos sobre El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. E Deus se apresentou para Abrão naquele momento ali como um Deus Todo-Poderoso, e nós estamos vendo nessa semana o significado dos nomes, o quão importante é isso. E isso também é muito importante para a história que nós vamos ver hoje, de Abrão passa a ser Abraão, e nós vamos entender por que Deus fez isso, por que Deus muda o nome de alguns personagens na história, inclusive Abraão. Neste momento é a primeira vez que nós vemos na Bíblia alguém tendo o seu nome modificado, trocado pelo próprio Deus. E isso nós vemos lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 4 e 5, que diz bem assim: Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Meus queridos, quando nós olhamos a história na Bíblia, nós vemos a importância que os antigos semitas davam aos nomes. Os semitas era a união daquelas cidades da Judéia, hebreus, os samaritanos ali, naquela região ali, a união daquela região se chamava semitas, e eles davam uma importância impressionante aos nomes, e cada nome que eles davam para os seus filhos tinha algum significado, ou era dado por causa de algum deus, ou por causa de algum acontecimento, ou porque era uma tradição da família, mas o nome para eles, antigamente, tinha muito significado. Hoje, para nós, os nomes já não têm tanto significado assim, Maria, João, Rafael, Pedro, tudo nomes, apesar de alguns terem seu significado, mas para nós hoje isso não importa, não faz tanto sentido para nós isso hoje. Mas naquela época isso importava muito, porque o seu nome, o nome que era dado para cada pessoa, isso identificava a característica da pessoa, identificava quem ela era de verdade, era como se fosse a identidade da pessoa, era o seu próprio nome, e por isso era dada tanta importância aos nomes naquela época. E olha o que diz a lição: devido ao significado atribuído aos nomes, eles costumavam ser alterados para refletir uma mudança radical na vida e nas circunstâncias da pessoa que levava o nome. E muitas vezes o que acontecia é que os seus nomes naquela época eram alterados, e quando acontecia essa alteração, isso significava que tinha uma mudança radical na vida. E a lição nos traz alguns exemplos. Quer ver uns exemplos? Daniel, que significa Deus é juiz, Daniel, que significa Deus é juiz. Joel, que significa Javé é Deus. E tivemos também o profeta Natan, que significa dom de Deus. Ou seja, cada nome com o seu significado, a sua importância, trazendo a identidade de cada personagem que eram tragos ali naquele momento. E pensando nisso e com isso na mente, Deus, da mesma forma, age com Abraão, com Abrão no momento, que vai se tornar Abraão, porque olha só, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos ali Abrão, Deus falando Abrão, Abrão significa pai excelso, e depois Deus fala assim, a minha promessa para você é essa, você vai ser pai de uma grande nação. E imagine só Abraão tendo seu nome modificado como Abrão, tendo seu nome modificado para Abraão, como pai de multidões, ou seja, a identidade que Abraão carregava mudou. Ou seja,
houve uma virada de chave na vida de Abraão e ele passou a ter uma mudança radical na sua vida. E olha só o que diz a lição sobre esse acontecimento com Abraão. Com isso em mente, né, sobre o que nós falamos, não é tão difícil entender, porque Deus desejava mudar o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai excelso. Deus mudou para Abraão, que significa pai de uma multidão. Se observarmos a promessa da aliança na qual Deus disse: farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você. A mudança de nome faz sentido. Talvez essa tenha sido a maneira de Deus ajudar Abraão a confiar na promessa da aliança que estava sendo feita a um homem de 99 anos, casado com uma idosa que até então tinha sido estéril. Em resumo, Deus fez isso para aumentar a fé de Abraão em suas promessas para ele. Olha a mudança que Deus faz na vida de Abraão. Esse é o nosso Deus, e quando Deus faz isso para Abraão, é para Abraão entender que ele podia confiar nas promessas de Deus, porque o que Deus estava prometendo iria sim se cumprir, e tanto que iria se cumprir que o próprio Deus mudou o nome de Abrão, e Abrão não passou a ser chamado mais de Abrão, e sim Abraão, pai de multidões. E meus queridos, Deus ainda hoje, Ele quer não mudar o nosso nome, mas Ele quer mudar a nossa identidade, as nossas características. Às vezes nós nos sentimos tristes, às vezes nós nos sentimos ninguém, às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes nós achamos que nós não somos capazes, mas Deus diz que você é capaz, que você não está sozinho, que tudo é possível e que você pode todas as coisas com Ele fazer. Abraão talvez se sentia assim, não podia ser pai de uma grande nação, tinha 99 anos, a sua esposa era estéril e Deus falou bem assim: você vai ser pai de uma nação inteira, reis surgirão dentro da sua descendência. E assim Deus fala conosco, que às vezes nós nos sentimos desgastados ou ninguém. Talvez nós não nos sentimos ninguém, mas Deus fala que você é alguém para Ele e que você pode sim todas as coisas, basta somente confiar nas promessas que Ele tem para você. É essa palavra que o nosso Deus tem para nós hoje, e que Deus te abençoe, meu querido, que você possa confiar nas promessas que Deus tem para você todos os dias, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado porque podemos confiar no Senhor e nas suas promessas que não falham. Que cada dia nós possamos te buscar e que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, amigos. A lição de hoje termina aqui, mas amanhã tem mais lição. Vamos estudar, compartilhar a lição com os nossos amigos. Deixa o joinha neste vídeo, comenta bastante. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos estar aqui todos os dias aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Eu conto com você aqui. Então, até amanhã. Tchau, tchau.